Olá, turminha, vamos para mais uma aula de ciências, páginas 19 a 21. Antes de iniciarmos a nossa leitura, nós vamos assistir a um vídeo que fala sobre o conteúdo de hoje. Olá! Hoje nós vamos falar sobre a fotossíntese. Você sabia que as plantas produzem o seu próprio alimento? Vou te explicar como isso acontece, mas antes vamos relembrar quais são as partes das plantas e a função de cada uma delas. As raízes fixam a planta no solo e absorvem a água e os nutrientes. Caule sustenta a planta e transporta a água e os nutrientes para as folhas. A folha é o principal local da planta onde ocorre a produção do alimento e a respiração. A flor é a estrutura reprodutiva da maioria das plantas. E o fruto protege as sementes. Não podemos esquecer que a grande maioria das frutas, em seu interior, ou seja, na parte de dentro, tem a semente. Essa semente dará origem a uma nova planta. Mas como será que as plantas produzem o seu próprio alimento? Quando molhamos uma planta ou após a chuva, a água entra no solo e as raízes da planta absorvem a água e os nutrientes da terra como se fosse um canudinho. As raízes passam para o caule para chegar até as folhas. Em nosso ar, temos um gás chamado gás carbônico. As folhas absorvem o gás carbônico e também a luz solar. Com a água, os nutrientes, o gás carbônico e a luz do sol, as plantas produzem o seu próprio alimento. Esse processo é chamado de fotossíntese. Então, a fotossíntese é o processo realizado pelas plantas para que haja produção de energia para que elas possam se manter vivas. Mas o que significa fotossíntese? Foto significa luz. Síntese, produção de algo. Então, na fotossíntese das plantas, nós temos a produção de energia, a produção de glicose. Glicose é um tipo de açúcar, é a alimentação da planta. Mas por que eu falei na fotossíntese das plantas? Porque as algas e algumas bactérias também fazem a fotossíntese, porque elas possuem, assim como as plantas, a clorofila, um pigmento verde que auxilia na produção da fotossíntese. Mas por que tudo isso é tão importante? Porque além do alimento, a fotossíntese libera também o gás oxigênio, o gás utilizado na respiração dos seres vivos. O oxigênio é um gás muito importante. Ele mantém quase todas as formas de vida na Terra. Vamos ver se você aprendeu tudo direitinho. As plantas produzem o seu próprio alimento através de um processo chamado de fotossíntese. Se trata de transformar os nutrientes do solo, a água e o gás carbônico do ar em alimento para a planta. A luz solar é de extrema importância para que ocorra a fotossíntese. Sem ela, esse processo fica comprometido. Além do alimento, a fotossíntese libera gás oxigênio, o gás utilizado na respiração dos seres vivos. Fique ligado, as plantas carnívoras também produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese e os nutrientes provenientes dos animais apenas complementam sua alimentação. Terminamos a aula de hoje. Um grande beijo e até a próxima aula. Então, vocês, agora que assistiram toda a explicação, vocês vão pegar o caderno integrado, página 19, coloquem aí a data, hoje é segunda-feira, aí vocês vão colocar a data 2
aliás, 2 de agosto, né, do mês 8 de 2021. E o que é que nós vamos aprender com a nossa aula de hoje? Conhecer a importância da temperatura, da umidade e da presença do oxigênio para a existência dos seres decompositores nos ecossistemas. Então, a Duda Linda diz aqui: oi, gente, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu peguei essa plantinha que está em minha mão e percebi que ela estava precisando de água e luz solar. O que pode acontecer caso ela fique muito tempo nessas condições, professora Ana? Olhando o nosso caderno, aprendendo em casa, vejo que ela pode morrer, Duda Linda. Isso acontece porque as plantas necessitam da umidade, da temperatura e do oxigênio presente nos ecossistemas. Se você deixar sua plantinha sem a luz solar, sem água por muitos dias, ela fica sem vida. Veja a imagem abaixo, pois ela ilustra perfeitamente o que estamos falando. Então, aqui na imagem, o que está sendo mostrado aqui é tudo que a gente viu no vídeo, né? O sol aí, ó, o que vem aí a luz, o calor, né, do sol, são muito importantes aí para as plantinhas, né? Aí nós temos o dióxido de carbono, né, também, o oxigênio. No caso aqui, quando a gente vê o carbono aqui, o gás carbônico, ele no caso, ele é sugado, vamos dizer assim, pelas plantas. Olha a importância que as plantas têm, né? A gente precisa aprender mais sobre isso para a gente cuidar mais ainda, né, das plantinhas. Então, ela absorve aí, ó, o dióxido de carbono e depois ela solta, vamos dizer assim, o oxigênio, ou seja, ela limpa esse carbono e transforma em oxigênio para que nós e todos os seres vivos, né, utilizem aí, porque a gente sabe que sem oxigênio não há vida. E aqui também a glicose, né? Ela também produz aí a glicose. Aí nós já vimos aí a raiz aqui abaixo da imagem, né, a água, os minerais, aí tudo mostrando a questão da fotossíntese, que foi falado aí no vídeo. Vamos para a página 19. Aqui, na página 19 não, página 20. Desculpa, estávamos na 19. Agora vamos para a página 20. E aí, nós temos aí o vovô Zelino falando, né? Muito legal compreender sobre a importância da água, da temperatura e da luz solar para as plantas, pois elas geram, ao receber esses elementos, elas geram o oxigênio, né, através do processo da fotossíntese. E sabiam que esse oxigênio é muito importante para os demais seres vivos? Dentre eles, os decompositores, que, como vimos anteriormente, desempenham um papel importante no equilíbrio da cadeia alimentar. Antes de prosseguirmos com os nossos estudos sobre os decompositores, realize a atividade abaixo. Então, nas próximas aulas, nós falaremos mais sobre esses seres decompositores. Questão 1. Vimos que as plantas necessitam de água, da luz e de outros elementos para realizar um processo chamado fotossíntese. Acerca desse assunto, qual elemento é resultado desse processo? É a luz solar? É o oxigênio ou é o nutriente? Então, é só voltar no vídeo se não compreendeu, ou então volta lá na imagem que dá para ver, né? Dá para entender aí qual o elemento é resultado desse processo aí. Que processo? Da fotossíntese. 2. Explique com suas palavras o que aconteceria com os seres vivos caso não existisse oxigênio. O oxigênio é o ar que a gente respira. Se não existisse, o que é que aconteceria com os seres vivos? Então, a professora Ana diz aqui, como o vovô Zelino nos disse, os decompositores necessitam de alguns elementos para desempenhar o seu papel na cadeia alimentar. Assim, precisamos entender que diversos fatores interferem no processo de decomposição, tais como temperatura, umidade e oxigênio. A temperatura é fundamental para a decomposição,
pois o calor é um importante fator de aceleração do processo, garantindo uma maior reprodução dos micro-organismos. A umidade também é importante porque garante um local adequado para a proliferação, que é a multiplicação, o aumento dos fungos e bactérias, além de gerar um ambiente propício para a germinação de esporos. O oxigênio, por sua vez, permite que ocorra a respiração celular e é fundamental para esses decompositores. E aí, na página 21, nós vamos ter mais uma atividade. Aqui está mais uma proposta aí do coleguinha, né? Que aula incrível! Agora que já aprendemos quais elementos são fundamentais para a existência dos decompositores, que tal encontrá-los no caça-palavra abaixo? Use a sua capacidade investigativa. E a Duda Linda se despede aí. Está sendo fascinante estar com vocês. Até a próxima aula, amiguinhos. Então, aqui no Caça-Palavras, vocês vão encontrar esses elementos que nós aprendemos que são fundamentais para a existência dos decompositores. Quais são eles? Se tiver dúvida, volta ao vídeo, volta às páginas e vamos lá.